Em novembro de 2003, na pequena cidade universitária de Grand Forks, Dakota do Norte, uma estudante de 22 anos estava terminando mais um dia comum de trabalho no shopping da cidade. Drew Jodin era uma jovem responsável, pontual e querida por todos que a conheciam. O tipo de pessoa que nunca deixaria de avisar se algo estivesse errado. Naquela tarde de sábado, ela fez a ligação para o namorado enquanto caminhava até seu carro, como fazia rotineiramente. A conversa estava normal, descontraída, até que ele ouviu algo que mudaria suas vidas para sempre. O que começou como um simples desaparecimento, logo se tornaria um dos casos mais impactantes da história criminal americana, revelando falhas devastadoras no sistema de justiça e culminando em mudanças legislativas que protegem milhões de pessoas até hoje. Em 2003, Grand Forks era uma pequena cidade universitária em Dakota do Norte, com cerca de 50 mil habitantes. A comunidade era unida e vista como segura, onde as pessoas se conheciam e confiavam umas nas outras. O Columbia Mall servia como o principal centro comercial local, um lugar movimentado para compras e lazer. Naquele novembro, o inverno já era rigoroso, com temperaturas caindo abaixo de zero. Neve cobrindo as ruas e ventos fortes que tornavam o frio ainda mais cortante, criando um ambiente hostil para quem ficasse exposto ao ar livre por muito tempo. Drew Katrina Jodin, de 22 anos, era uma jovem vibrante e determinada. Estudante sênior de artes gráficas na University of North Dakota. Ela havia sido rainha do baile no ensino médio, uma aluna exemplar com notas altas e membro ativo da Irmandade Gama Phi Beta. Para se sustentar, Drew trabalhava em 2 empregos de meio período, como vendedora na Victoria's Secret, no Columbia Mall, e como garçonete em um bar local chamado El Roco. Além dos estudos e do trabalho, ela dedicava tempo a atividades voluntárias, ajudando crianças carentes em programas de leitura no jardim de infância e arrecadando fundos para instituições de caridade, inclusive apoiando vítimas de violência. Sua personalidade era marcada pela responsabilidade, pontualidade e confiabilidade. Ela sempre chegava cedo aos compromissos e mantinha contato constante com amigos e família. Drew sonhava em viajar para a Austrália na primavera de 2004, um plano que a motivava a economizar e planejar com entusiasmo. No dia 22 de novembro de 2003, um sábado como qualquer outro, Drew começou seu turno na Victoria's Secret por volta do meio-dia. O shopping estava movimentado com compradores aproveitando o fim de semana. Seu horário terminava às 16 horas e ela planejava ir para casa se arrumar antes de começar o segundo emprego como garçonete à noite. Antes de sair do shopping, Drew decidiu fazer uma compra rápida em outra loja, chamada Marshall Fields, onde encontrou uma bolsa perfeita para presentear sua mãe. Por volta das 17 horas, após comprar a bolsa com desconto usando um cartão presente, Drew caminhava em direção ao seu carro, um Oldsmobile vermelho estacionado no lote do shopping. Enquanto andava, ela ligou para o namorado, Chris Lang, com quem namorava há 5 meses e que também estudava design gráfico. A conversa era casual e alegre. Drew contava animada sobre a bolsa que havia achado, mencionando o bom negócio que fez. Eles falavam normalmente, como de costume, por cerca de 4 minutos, com Drew demonstrando um comportamento descontraído e sem qualquer sinal de preocupação. De repente, no momento crítico da ligação, Chris ouviu Drew dizer ok de uma forma estranha, como se estivesse respondendo a alguém ou concordando com algo inesperado. A chamada foi abruptamente interrompida às 17 horas e 4 minutos. Chris, que estava carregando caixas e segurando o telefone no ombro, assumiu que poderia ser um problema de sinal ou que ela precisou falar rapidamente com alguém no estacionamento. Como Drew sempre retornava às ligações perdidas, ele não se preocupou imediatamente e continuou suas tarefas, esperando que ela ligasse de volta em breve. Cerca de 2 horas e meia depois, às 19 horas e 40 minutos, Chris recebeu uma segunda ligação do telefone de Drew. Ao atender, não ouviu a voz dela. Em vez disso, veio apenas estática, o som de vento forte soprando
e botões sendo pressionados aleatoriamente, como se o aparelho estivesse sendo manipulado sem propósito. A ligação durou apenas 20 segundos antes de cair. Nesse instante, Chris sentiu um frio na espinha e percebeu que algo estava muito errado. Aquilo não parecia uma falha técnica comum, mas algo mais sinistro. Preocupado, Chris ligou imediatamente para Meg Murphy, a colega de quarto de Drew no dormitório da universidade. Meg confirmou que Drew não havia chegado em casa após o trabalho, o que era incomum. Em seguida, Meg contatou o bar El Rocco, onde Drew deveria começar o turno às 19 horas, e soube que ela não havia aparecido, nem avisado sobre qualquer atraso. Esse comportamento era completamente atípico para Drew. Conhecida por sua pontualidade e responsabilidade, ela nunca faltava sem motivo ou deixava de comunicar. Por volta das 21 horas, após Meg confirmar que Drew não havia chegado ao dormitório e o bar relatar sua ausência, Chris passou as informações para os pais dela, Alan e Linda. A família, alarmada com o sumiço incomum de alguém tão pontual, decidiu chamar a polícia de Grand Forks para registrar o boletim de ocorrência. Um oficial foi despachado imediatamente para o Columbia Mall, que já estava fechado àquela hora, e dirigiu pelo estacionamento escuro e coberto de neve. O carro de Drew, um Oldsmobile vermelho, foi localizado ainda no lote, mas estacionado em um local diferente do habitual. Ela sempre escolhia o mesmo ponto por hábito. A porta do motorista estava trancada, enquanto a do passageiro permanecia destrancada, o que levantou suspeitas iniciais sobre como o acesso ao veículo poderia ter ocorrido. Ao inspecionar o interior, os policiais notaram itens espalhados no banco traseiro, como roupas sobressalentes, bolsas e embalagens vazias de comida, típicos de alguém com uma rotina agitada, mas sem indícios de saqueio. A bolsa nova que Drew havia comprado para a mãe estava intacta no assento, junto com sua carteira contendo dinheiro em espécie, cartões de crédito e documentos pessoais, tudo sem sinais de roubo. O cenário tomou um rumo mais sombrio quando uma bainha de faca preta de nylon foi encontrada no chão, próxima ao pneu traseiro esquerdo do carro. Não havia marcas evidentes de luta no veículo, como vidros quebrados, portas forçadas ou danos internos, sugerindo que qualquer confronto poderia ter sido rápido e sem resistência prolongada. A investigação inicial começou imediatamente, com a polícia refazendo os passos de Drew no shopping. Dado que os pertences valiosos permaneciam no carro, os detetives descartaram roubo como motivação principal, focando em um possível sequestro. A bainha da faca passou por análise forense meticulosa, revelando que fazia parte de um conjunto exclusivo vendido em uma loja de materiais de construção e departamentos dentro do próprio Columbia Mall, como a Berards, que oferecia itens variados de ferramentas a utensílios domésticos. Isso apontava para um cenário de abdução com uso de arma branca, provavelmente uma faca, para coagir a vítima sem deixar traços óbvios de violência no local. Chris Lang foi interrogado como procedimento padrão, mas rapidamente eliminado como suspeito após confirmar seu álibi sólido. Ele estava em Minnesota, a centenas de quilômetros, carregando caixas no momento da ligação. Um avanço crucial veio do rastreamento telefônico. A polícia analisou os registros da operadora e localizou a origem da segunda ligação misteriosa, às 19h40, na área de Crookston, Minnesota, uma pequena cidade a cerca de 54 quilômetros do shopping em Grand Forks. Essa distância indicava que Drew ou seu telefone havia sido transportado através das fronteiras estaduais, elevando o caso à jurisdição federal e permitindo a entrada do FBI na investigação para coordenar esforços interestaduais. O sinal do celular continuou sendo detectado por quase uma semana na região de Fisher, Minnesota, a aproximadamente 17 quilômetros de Crookston, dentro de um raio de aproximadamente 4,8 quilômetros de uma torre de celular, sugerindo movimento ou permanência na área rural. Eventualmente, o sinal parou completamente, levando os investigadores a concluir que a bateria havia se esgotado ou o aparelho fora desligado. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente.
mobilizando a comunidade em uma escala sem precedentes. Mais de 1.300 voluntários de Grand Forks e arredores responderam ao apelo das autoridades, juntando-se a buscas terrestres, apesar do frio intenso e da neve acumulada, que tornavam o terreno difícil de percorrer. Cartazes com a foto de Drew, descrevendo sua aparência, loira, 1,65 m, vestindo suéter rosa e casaco escuro, foram distribuídos por todo o Dakota do Norte e Minnesota, colados em postes, lojas e veículos. Uma recompensa inicial de $20 mil foi oferecida por informações úteis, logo aumentada para $140 mil com contribuições de doadores e organizações. A cobertura da mídia nacional explodiu, com equipes de TV estacionando vans com antenas altas fora da delegacia, entrevistas diárias com detetives e vigílias públicas, transformando o caso em um evento caótico que uniu residentes em solidariedade, com muitos descrevendo Drew como a filha de todos. Quatro dias após o sumiço, veio a primeira pista física concreta. Uma das botas de Drew foi encontrada sob uma ponte em Crookston, a cerca de 48 quilômetros de Grand Forks, em uma área rural junto a um riacho. A colega de quarto confirmou que era o calçado que Drew usava naquele dia, e testes forenses, incluindo análise de fibras e DNA, validaram a identidade do item. Isso intensificou as buscas na região de Crookston, com voluntários sendo transportados em ônibus a cada hora, usando quadriciclos, cães farejadores e helicópteros para vasculhar campos nevados e ravinas, apesar das condições brutais que exigiam pausas frequentes para evitar hipotermia. Paralelamente, os detetives mergulharam na análise das câmeras de segurança do shopping, revisando centenas de horas de filmagens granuladas e reutilizadas, que nem sempre tinham qualidade alta. Drew aparecia claramente comprando a bolsa na Marshall Fields, vestindo um suéter rosa brilhante, aparentando total normalidade e tranquilidade. Um experimento temporal foi conduzido. Um detetive cronometrou 4 minutos caminhando devagar da loja até o local do carro, confirmando que coincidia exatamente com a duração da ligação para Chris, sugerindo que o incidente ocorreu assim que ela chegou ao veículo. Enquanto revisavam as gravações, os detetives identificaram um homem misterioso nas câmeras internas do shopping, capturado em imagens granuladas de várias lojas. Ele aparecia caminhando sem rumo pelos corredores por cerca de 30 minutos antes do horário estimado do desaparecimento de Drew, sem comprar nada ou interagir com vendedores. Seu comportamento era claramente predatório. Ele vagava por corredores como a seção de CDs na Target, circulando em círculos, mas focando em observar pessoas, especialmente mulheres, em vez de mercadorias. Às 15h40, ele se sentou perto das portas de saída, ignorando o vento frio que entrava, e ficou ali por vários minutos, assistindo compradores entrarem e saírem. Às 15h50, ele calçou luvas pretas, levantou-se rapidamente e começou a seguir uma mulher loira que empurrava um carrinho de compras em direção ao estacionamento. Ela não era Drew, mas a semelhança física era notável, com cabelos claros e estatura similar. Nenhum incidente foi reportado com essa mulher, sugerindo que algo a impediu de ser atacada, mas as imagens mostravam ele olhando diretamente para a câmera ao sair, como se desafiando a vigilância. 4 dias após o desaparecimento, veio a dica crucial que mudou o rumo da investigação. Um telefonema anônimo para a polícia de Grand Forks relatou ter visto um criminoso sexual conhecido perambulando pelo Columbia Mall no dia 22 de novembro. O informante identificou o homem como Alfonso Rodrigues Jr., um condenado por agressões sexuais que morava em Crookston. Essa informação coincidiu perfeitamente com a presença de Drew no local, já que ambos estavam no shopping no mesmo período da tarde. Paralelamente, Shirley Iverson, uma sobrevivente de um ataque brutal em 1974, contatou as autoridades ao saber do caso pela TV, insistindo para que checassem Rodrigues, pois ela o conhecia como seu agressor e o considerava um perigo extremo para qualquer mulher, especialmente após sua recente liberação da prisão.
O histórico criminal de Alfonso Rodrigues Jr., então com 50 anos e classificado como criminoso sexual de nível 3, o mais alto risco de reincidência, era extenso e alarmante. Nascido em 1953 no Texas, filho de trabalhadores rurais que se estabeleceram em Crookston em 1963, ele alegava uma infância infeliz com abusos e isolamento linguístico, falando preferencialmente espanhol. Em 1974, aos 21 anos, ele foi condenado por agressão agravada e tentativa de estupro contra 2 mulheres, incluindo Shirley, que o levou de carona após reconhecê-lo da escola, mas foi atacada com faca. Sentenciado a 15 anos, ele foi transferido para um hospital de segurança em Minnesota para tratamento, mas liberado prematuramente em 1980. Apenas um ano depois, entre 1979 e 1980, ele tentou sequestrar uma professora de 69 anos em Crookston, esfaqueando-a no braço e abdômen durante uma caminhada noturna. Ela escapou e desenhou um retrato falado que levou à sua captura. Condenado por tentativa de sequestro e agressão agravada, ele cumpriu 23 anos até ser libertado em 1º de maio de 2003, apenas 6 meses antes do sumiço de Drew, apesar de preocupações da própria família sobre sua reincidência. A identificação positiva veio ao comparar a foto de Rodrigues, obtida de seus registros criminais, com as imagens das câmeras do shopping. Os detetives confirmaram que era ele nas gravações, presente no mesmo horário que Drew, entre 15 e 17 horas, vestindo roupas comuns e exibindo comportamento suspeito, como vagar por lojas sem propósito e seguir potenciais vítimas, incluindo a loira às 15 horas e 50 minutos. Embora não houvesse filmagem direta dele observando Drew dentro do shopping, a sobreposição temporal e o padrão predatório, sentado nas saídas, escolhendo alvos, indicavam que ele poderia ter mudado de foco para ela no estacionamento. Com isso, a polícia decidiu interrogá-lo imediatamente em sua casa em Crookston, uma coincidência geográfica com o rastreamento telefônico. No interrogatório, Rodrigues admitiu calmamente ter estado no shopping naquele dia, alegando que foi para comprar roupas e assistir a um filme na tarde. Pressionado por detalhes, ele citou "Era uma vez no México" como o filme visto. No entanto, uma verificação rápida revelou que o longa não estava em cartaz em nenhum cinema do Columbia Mall ou de Grand Forks naquela data, expondo uma mentira descarada que confirmou as suspeitas dos investigadores sobre seu envolvimento e motivou buscas mais profundas. Convencidos de que ele sabia mais, os detetives pediram permissão para revistar seu carro e Rodrigues consentiu, afirmando não ter nada a esconder. Na inspeção, descobriram múltiplas facas no porta-malas e no compartimento de luvas, incluindo uma lâmina específica imersa em um jarro com produto de limpeza que cheirava a solvente. Uma das facas correspondia perfeitamente à bainha preta encontrada perto do carro de Drew no estacionamento do shopping, com encaixe exato e marcas de fabricação idênticas. Além disso, manchas de sangue seco foram detectadas no banco traseiro, na janela do passageiro e em outras áreas internas do veículo. A evidência definitiva veio dos testes forenses. O sangue no carro de Rodrigues foi confirmado por DNA como pertencente a Drew Jodin, extraído de amostras como sua escova de dentes. Em 1º de dezembro de 2003, 9 dias após o desaparecimento, Rodrigues foi preso e acusado de sequestro. A fiança foi fixada em $5 milhões, refletindo a gravidade do caso. Após a prisão, ele se recusou a fornecer mais informações sobre o paradeiro de Drew, invocando seu direito a um advogado e permanecendo em silêncio. Com Rodrigues preso por sequestro, as buscas por Drew foram intensificadas em uma operação sem precedentes. Os governadores de Dakota do Norte, John Hoeven, e de Minnesota, Tim Pawlenty, anunciaram em uma coletiva de imprensa em 9 de dezembro de 2003 a mobilização da Guarda Nacional e de outros funcionários estaduais para auxiliar. Centenas de membros das Forças Armadas se juntaram aos esforços,
somando-se aos voluntários civis em buscas coordenadas por terra, ar e com cães farejadores. As condições climáticas extremas complicavam tudo. Temperaturas abaixo de zero, neve espessa cobrindo campos e ravinas, e ventos fortes que reduziam a visibilidade e aumentavam o risco de hipotermia para as equipes. Apesar da determinação, com buscas diárias de amanhecer ao anoitecer, o inverno rigoroso forçou uma suspensão temporária das operações em massa no final de dezembro, quando o gelo e as nevascas tornaram o terreno intransitável, embora investigações menores continuassem. A descoberta trágica veio na primavera, em 17 de abril de 2004, quando o corpo de Drew foi encontrado em uma ravina nos arredores de Crookston, Minnesota, a apenas alguns quilômetros da ponte onde sua bota havia sido achada. 5 meses após o desaparecimento, o corpo estava parcialmente decomposto devido à exposição prolongada ao frio e à umidade, coberto por neve derretida que havia preservado, mas também deteriorado evidências. O local rural, em um campo previamente vasculhado, mas encoberto por montes de neve altos, confirmou os piores temores da investigação. Drew não seria encontrada viva, e o caso evoluía de sequestro para homicídio. A família recebeu a notícia devastadora por telefone, com Alan descrevendo como um dia horrível, mas de alívio amargo, por finalmente poderem trazer Drew para casa. A análise forense perturbadora revelou detalhes brutais. O corpo de Drew estava nu da cintura para baixo, indicando motivação sexual. Suas mãos haviam sido amarradas atrás das costas com firmeza, restringindo qualquer defesa. Uma corda estava enrolada ao redor do pescoço, com pequenos pedaços de plástico presos, sugerindo que um saco plástico fora colocado sobre sua cabeça e rasgado após cumprir seu propósito, possivelmente para conter sangue ou sufocar. Evidências claras apontavam para espancamento severo na cabeça e rosto, múltiplos esfaqueamentos, incluindo lacerações profundas e estupro violento. Um corte proeminente de 14 centímetros no pescoço era visível sob a corda, profundo o suficiente para ser fatal. Fios de cabelo compatíveis com o DNA de Rodrigues foram encontrados em sua jaqueta, ligando-o diretamente à cena. O legista identificou 3 causas possíveis de morte, mas a decomposição e o tempo decorrido tornavam impossível determinar a exata. Poderia ter sido o ferimento no pescoço, que causou perda massiva de sangue, asfixia por estrangulamento da corda e do saco plástico, restringindo o ar, ou hipotermia e exposição aos elementos, significando que ela poderia ter sido deixada viva no frio intenso para morrer lentamente. O examinador médico do condado de Ramsey, Michael McGee, concluiu que a morte resultou de uma combinação de trauma e condições ambientais, com o estupro ocorrendo antes ou durante o processo. Com o corpo encontrado, Rodrigues foi formalmente acusado de assassinato em primeiro grau, elevando as imputações. Como o crime cruzou fronteiras estaduais, o caso permaneceu federal, permitindo que promotores buscassem a pena de morte, a primeira possibilidade em Dakota do Norte em quase um século, já que o estado abolira a execução em 1975 e Minnesota também não a usava. Rodrigues se declarou inocente na audiência inicial, negando qualquer envolvimento apesar das evidências. O julgamento ocorreu em Fargo, com início em julho de 2006. Após semanas de depoimentos, incluindo análises de DNA, filmagens das câmeras e testemunhas sobre seu histórico, em 30 de agosto de 2006, o júri o considerou culpado por unanimidade de sequestro, resultando em morte. Eles recomendaram a pena de morte, citando a crueldade extrema. Em 8 de fevereiro de 2007, o juiz Ralph Erickson confirmou a sentença capital por injeção letal, tornando Rodrigues o primeiro condenado à morte em Dakota do Norte em 100 anos. Ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima em Indiana para aguardar execução. Em 2013, após anos negando em apelações, Rodrigues finalmente confessou o crime em uma moção federal de habeas corpus, detalhada em um documento de 416 páginas, baseado em avaliações psiquiátricas.
Ele admitiu ter escolhido Drew como alvo perfeito, sozinha no estacionamento, distraída ao telefone com Chris, permitindo que ele se aproximasse sem ser notado. Descreveu metodicamente o sequestro, abrindo a porta do passageiro, pressionando uma faca na garganta enquanto ela dizia "ok, ok", agredindo-a no rosto até sangrar, colocando um saco plástico na cabeça para conter o sangue, forçando-a para seu carro e dirigindo até Minnesota. Lá, ele a estuprou, esfaqueou e estrangulou, deixando o corpo na ravina. A confissão veio com alegações de transtorno pós-traumático de abusos na infância, mas confirmou a intencionalidade fria do ato. Em 2021, uma reviravolta chocante marcou o caso de Drew Sjodin. O juiz Ralph Erickson, que havia condenado Alfonso Rodrigues Jr. à morte em 2007 e agora atuava no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o 8º Circuito, anulou sua própria sentença. A decisão veio após apelações que apontaram falhas significativas no julgamento original. A defesa alegou que o testemunho do legista Michael McGee, do condado de Ramsey, foi enganoso, particularmente ao afirmar que Drew sofreu violência sexual entre 24 e 36 horas após o sequestro, sem evidências diretas, como fluidos corporais de Rodrigues, para sustentar essa conclusão. Essa declaração, considerada imprecisa, influenciou o júri e o veredicto. Além disso, os advogados de Rodrigues falharam em explorar adequadamente uma possível defesa por insanidade mental, limitando avaliações psiquiátricas que poderiam ter sugerido transtorno de estresse pós-traumático decorrente de supostos abusos na infância. Erickson considerou que essas falhas violaram os direitos constitucionais de Rodrigues, levando à anulação da pena de morte e à ordem de uma nova fase de sentenciamento. Em março de 2023, os promotores federais, liderados por Max Schneider, anunciaram que não buscariam mais a pena de morte, uma decisão comunicada em um documento judicial de 14 de março. Schneider expressou solidariedade à família de Drew, destacando a dor de Linda Walker e Alan Sjodin, e elogiou o trabalho de décadas da equipe jurídica, incluindo o ex-procurador Drew Wrigley. Em 18 de maio de 2023, Rodrigues foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, encerrando quase 20 anos de batalhas legais. Ele foi transferido para a Coleman II, uma penitenciária federal de alta segurança em Sumterville, Flórida, onde permanecerá pelo resto de sua vida, garantindo que nunca mais represente uma ameaça à sociedade. O impacto do caso transcendeu a tragédia, deixando um legado duradouro com a criação da Drew's Law. Em 27 de julho de 2006, o presidente George W. Bush assinou o Adam Walsh Child Protection and Safety Act, que incluiu essa legislação revolucionária impulsionada pela família de Drew. A lei estabeleceu o Drew Sjodin National Sex Offender Public Website, a primeira base de dados nacional online acessível ao público, permitindo que qualquer pessoa consulte informações sobre criminosos sexuais registrados em todo o país. A iniciativa surgiu da indignação de Linda e Alan com a falta de transparência sobre predadores sexuais vivendo nas comunidades, especialmente após Rodrigues, um reincidente, ter sido libertado meses antes do crime. A Drew's Law trouxe mudanças permanentes e robustas à segurança pública. Ela tornou obrigatório o registro de todos os criminosos sexuais em uma base nacional, com penas federais severas, incluindo prisão, para aqueles que não atualizarem seu paradeiro. A legislação também instituiu verificações obrigatórias de antecedentes criminais para pais adotivos ou de acolhimento, uma medida que, surpreendentemente, não era padrão antes. Para crimes de abuso infantil, foi estabelecida uma sentença mínima de 30 anos de prisão, e a lei introduziu uma pena obrigatória de 10 anos para tráfico sexual envolvendo menores. Um aplicativo móvel foi desenvolvido, permitindo que cidadãos consultem, por código postal, a localização de criminosos sexuais em qualquer bairro, oferecendo uma ferramenta prática para proteção, como evitar certas áreas durante eventos como o Halloween. Essas medidas fortaleceram a capacidade do público de se proteger, especialmente crianças,
e transformaram o sistema de monitoramento de predadores sexuais nos Estados Unidos.